Meus irmãos, graça e paz de Deus para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí na sua casa. E vamos começar nosso tempo hoje de adoração, celebração, estudo da palavra, né? E nessa noite, como todas as vezes, vamos começar com uma palavra de oração. Então, convido vocês a baixarem as cabeças e vamos estar orando. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado, Deus, por este dia. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pelas tuas bondades, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco todos os dias. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Queremos agora deixar nas tuas mãos este tempo. Oramos, Senhor, para que esteja nos dando firmeza, fortaleza, ânimo, força, Senhor, para viver a cada dia, para enfrentar as dificuldades, Senhor, sem perder a esperança que vem de Ti, Pai. Sem perder o amor, sem perder de vista, Deus, o que é realmente importante. E, Pai, que essa nossa fé, nossa esperança seja também de testemunho para outros à nossa volta. Em nome de Jesus Cristo, oramos e te agradecemos, Pai. Amém. E vamos, irmãos, começar cantando essa noite. Nós preparamos alguns cânticos aqui, como sempre. Vamos começar cantando um cântico que nós cantamos sempre ali. Bem que essa hora de adoração é um convite, né, que fazemos para os outros. Então vamos cantar e adoremos ao Senhor. People
Vamos continuar cantando neste espírito de adoração, cantarmos ao Senhor um outro cântico, sabendo que mesmo neste tempo, né, que nós estamos vivendo de dificuldades, tempo muito diferente de crises nível nacional e mundial, sabendo que Ele é soberano, que Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor, e não somente isso, Ele é o único digno. Então vamos cantar. Declare ao Senhor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, declare, ao único que é digno de receber, e a Ele toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos
consagramos todo nosso ser a Ti. Ao que vive e reina pelos séculos dos séculos, a Ele todo louvor, a Ele adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor. Damos glória a Deus, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória. E nesse tempo, amados irmãos, em que nós, como falei um pouco atrás, que nós estamos vivendo de crise, nós temos que lembrar também aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sem esperança, temos que lembrar que a única esperança, o único que realmente merece toda a nossa adoração é Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos ter a nossa leitura da palavra agora. Eu quero colocar aqui para vocês poderem acompanhar, mas por favor eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Eu vou tentar cortar aqui. Muito bem. Atos capítulo 9, vamos ler a partir do verso 1. Isso. Muito bem. Eu acho que aí tá ficando melhor. Só um minutinho. Isso aqui ao vivo para que fique melhor. Isso. Muito bem. Eu vou sair aqui do meio. Pronto. Vamos ler então ali Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Verso número 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Verso número 9 continua dizendo: Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá,
Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo então passou vários dias com os discípulos em Damasco. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Hoje nós começaremos a falar por algumas semanas, nas pregações aqui no domingo. Nós estaremos refletindo e falando sobre as cartas do apóstolo Paulo. Esse aqui que nós acabamos de ler, que teve a sua conversão. Nós falaremos um pouquinho mais das cartas dele, as cartas que foram escritas na prisão. E de alguma forma a gente tem certo parecido. Eu lembro que uma vez eu comentava a mesma coisa. Nós não estamos na prisão, na cadeia, mas nós estamos, sim, de alguma forma presos nas nossas casas, por não poder sair. Então, pensando, claro que tem uma grande distância, né, entre o que o apóstolo Paulo vivia naquele momento em que escreveu as cartas, mas pensando na relação que isso tem com a nossa vida hoje, então a gente vai refletir um pouco a respeito daquelas cartas que o apóstolo Paulo enviou. Mas antes de passar ao tempo da palavra, vamos cantar mais um cântico, amém? E depois estaremos orando e passando ao tempo da palavra. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por toda em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar. Queremos o teu nome engrandecer, que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu
Damos glória a Deus, porque somente é o Deus eterno sobre toda a terra. Então agora, antes de passar a nossa palavra, vamos ter um momento de oração silenciosa. Eu convido você a estar orando aí na sua casa, estar entregando nas mãos do Senhor as suas lutas, as suas dificuldades, as suas aflições, as suas alegrias também. Te convido a orar, então, deixando mais uma vez todo fardo, todo pensamento diante do nosso Senhor. Oremos. Amém. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos, Pai. E nessa hora queremos deixar toda preocupação, todo pensamento, toda a situação que estamos vivendo diante de Ti, Pai. O Senhor já tem escutado nossas orações, nosso clamor. O Senhor já tem escutado, Senhor, nosso choro, Senhor. Nossa alegria, nossa gratidão. O Senhor já sabe, já conhece o que temos no nosso coração, Pai. Mas nós somos gratos, Senhor. Nós somos muito gratos pelo que o Senhor tem feito. E mesmo, Pai, na situação em que estamos, nós te adoramos, Senhor. O Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite que nos sintamos abandonados. Por isso, Pai, agora nós queremos te adorar. Agora queremos te louvar. E que o tempo, Senhor, de estudo da Tua Palavra, que o tempo de reflexão e meditação seja um tempo agora de também nos encontrar contigo e te conhecer mais. Muito obrigado, Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, irmãos, esse tempo da palavra. Hoje vai ser um pouquinho mais curto do que sempre. Como eu falei, nós vamos começar a estudar algumas cartas que o apóstolo Paulo enviou desde a prisão, desde o confinamento, situação na qual nós estamos também. E a primeira carta que eu quero hoje comentar um pouquinho, só a parte da introdução, é a carta de Filemão. Mas vamos começar lembrando Filemão. Na verdade, vamos começar antes de falar de Filemão, lembrando que já foi lido hoje na leitura bíblica. Lembrando quem que é o apóstolo Paulo, onde que ele começou a sua caminhada cristã. Nós temos aqui Atos 9, nós lemos agora no nosso tempo de leitura bíblica, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. Agora, Damasco é uma cidade estratégica, falando em termos de comércio, na época, era uma cidade estratégica porque era cêntrica, uma cidade central, e dali continuava se espalhando o comércio. E não só o comércio, as ideias, as novas filosofias, as novas religiões, no caso o cristianismo,
ela poderia ter um centro importante em Damasco e dali se espalhar. Por isso que o apóstolo Paulo, no caso aqui ainda era Saulo, o judeu, ele decide ir para Damasco. E não era só uma das muitas viagens que ele fazia perseguindo os cristãos, sino que era uma viagem muito importante, porque ele estava indo à cidade onde o cristianismo poderia se espalhar ou, se derrotado, poderia acabar. Mas no caminho à cidade de Damasco, ele tem esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Qualquer plano que o apóstolo tivesse, qualquer plano que Saulo tivesse de perseguir a igreja e terminar com a fé cristã, já não existia mais. Claro que nosso Senhor Jesus Cristo conhece tudo. Nosso Senhor sabe de todas as coisas. Mas somente quero ressaltar nessa noite com vocês duas coisas. A primeira, nesse texto, é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Assim que ele caiu no chão, em terra, diz que ele ficou cego e o Senhor mandou que Ananias fosse a encontrá-lo. E Ananias conhecia muito bem quem que era Saulo de Tarso. Mas, mesmo assim, ele obedeceu e foi. E o segundo que eu quero ressaltar, relembrar para todos nós, é o que aconteceu assim que Ananias foi. Nós temos aqui no verso 15 e 16 o diálogo entre Ananias e Deus. Deus explica para Ananias e, claro, explica para todos nós qual que seria a missão do apóstolo Paulo. Ele diz a Ananias: vá, porque este homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Ananias foi e chegou, e as palavras que ele disse para Saulo, diz: irmão Saulo. Ele já acolheu, recebeu Saulo, mesmo ele sabendo que ele era um assassino, que ele era um perseguidor da igreja e da fé. Ele obedeceu ao Senhor e acreditou no Senhor. E disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu, me enviou. Nós sabemos também pelo relato bíblico que assim que ele recuperou a sua visão, né? Aqui no verso 18, ele foi batizado e depois de comer, recuperar as forças, passou dias com os discípulos e depois começou a pregar. Existe um tempo na vida de Paulo que na Bíblia não tem registro. Nós sabemos por alguns comentários, algumas palavras do próprio Paulo em outras cartas, que ele passou um tempo morando no deserto, nessa região aqui. E era muito comum isso. Acontecia de uma forma muito comum, com pessoas que queriam se afastar para estudar, para estar em comunhão com Deus, se preparando para um ministério. Assim como Jesus Cristo, que começou seu ministério só também aos 30 anos. Então, se pensa que o apóstolo Paulo ele teria passado um tempo estudando, aprendendo, se aproximando, conhecendo a Deus, a Jesus Cristo e a fé que ele agora estava prestes a pregar. E ele era novo. Ele não era uma pessoa idosa. Ele era uma pessoa nova aqui. Lembramos que uns anos antes, ele foi o menino que estava segurando as roupas enquanto outros líderes judeus estavam jogando pedras em Estevão e matando, apedrejado. E o apóstolo Paulo começou sua caminhada aqui. E uma das últimas cartas que ele escreveu
provavelmente tem algumas diferenças de opinião, se é a última ou está aí entre as últimas mesmo. Mas uma das últimas cartas que ele escreveu, e aqui nós encontramos e que nós vamos ver hoje. Filemão, então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Filemão, capítulo 1. Na verdade é o único capítulo que Filemão tem, né? Diz aqui então Filemão capítulo 1. Vamos ler. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Nós damos glória a Deus por ter uma carta, mesmo tão curtinha. Vocês vão ver que essa carta tem muito a falar para nós. E hoje só vamos refletir nos primeiros versículos. O número 1, primeiro verso, irmãos, ele começa falando: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. Vamos tentar entender um pouquinho mais do contexto. Só um minutinho. Fecha a porta aí que está um pouquinho frio já. Verso número 1, então, ele nos coloca, nos dá um pouquinho de contexto, mas a gente precisa entender até melhor para isso. Então, vou compartilhar com vocês algumas informações que eu estive procurando. A data da carta, aproximadamente, em que foi escrita, né, é entre os 50 e os 60 depois de Cristo. Isso colocaria o apóstolo Paulo aproximadamente na cidade ou de Éfeso ou em Roma. Aí o que falava agora há pouco, né? Tem alguns pesquisadores bíblicos que eles falam que teria sido muito mais provavelmente escrita enquanto ele estava em Éfeso. Outros falam que na sua prisão em Roma. O importante é entender que 1. Foi escrita na prisão. 2. Foi escrita mais ou menos nessa data entre 50 e 60. Sem importar, como disse então, exatamente de quando foi escrita, é importante que tenhamos a visão de uma carta que é escrita no final já do ministério do apóstolo Paulo, assim, já quando ele já fez as suas viagens missionárias, já quando ele estava terminando sua vida ministerial. O que isso nos traz importante para as nossas vidas hoje? Bom, acabamos de ler agora há pouco, compartilhamos esse texto de Atos 9, acabamos de ler que o apóstolo Paulo ele se converteu. E olha o primeiro que ele fez assim que se converteu, no verso 20, logo, sim, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos se ouviram e ficaram perplexos e se perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? O pessoal reconheceu Saulo. E no final do capítulo nós sabemos que, aqui no verso 33, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Então fizeram um plano. Bom, o apóstolo Paulo fugiu.
A questão, irmãos, é que nós temos nesse texto em Atos, e nós vamos vendo a vida do apóstolo Paulo durante toda a segunda parte do livro de Atos, nós podemos conhecer um apóstolo Paulo, conhecer suas atitudes, conhecer o seu caráter, o seu temperamento, conhecer as suas reações, como ele agia, como ele pensava. Nós podemos conhecer muito bem por meio dos relatos de Atos e das cartas que ele fez. E nós vemos aqui em Filemão, no final da sua vida, justamente como o Senhor foi transformando, foi refinando com o passo do tempo e com a obra do Espírito Santo, o caráter do apóstolo Paulo. Como o Espírito Santo tinha feito essa obra maravilhosa na vida do nosso querido apóstolo Paulo. Nós podemos ver já não um Paulo tão duro. Nós podemos ver já não um Paulo tão frio e firme com algumas questões, ao ponto de até parecer totalmente inflexível. Nós podemos ver, pelo contrário, um Paulo que procura a união, procura que o amor de Deus esteja presente, mas sem, claro, dar liberdade para o pecado. Verso 1, então, vou ler novamente, agora que a gente tem essa visão um pouquinho melhor. Paulo devia ter uns 70 anos, um pouquinho mais. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador. As palavras, agora tentando entender o contexto, elas cobram um novo significado, não é? Ele não só está falando papo furado com Filemão. Ele está tratando ele com amor de verdade. Agora, vamos seguir entendendo um pouquinho do contexto da epístola aqui, da carta. Nós sabemos, pelo que a carta fala, que tinha uma situação. Provavelmente Filemão era um rico convertido, um gentio rico convertido, sim? E ele, muito provavelmente, por alguns dados e outras epístolas que mencionam alguns dos personagens aqui, por exemplo, no verso 2 nós temos a Áfia e Arquipo. Bom, Arquipo é mencionado em outra carta, em Colossenses. Então, por isso que se acredita que Filemão, ele morava na cidade de Colossos. Uma cidade pequena, aliás, cidade de Colossos, mas onde tinha uma igreja já caminhando. Na verdade, nos primeiros engatinhamentos, né? Engatinhando, andando os primeiros passos. Essa igreja que estava começando ali, que nós sabemos também pelo que diz aqui no verso número 2, aqui no finalzinho do verso 2, era uma igreja que se reunia nas casas. Na verdade, se reunia na casa de Filemão. Bom, essa igreja, como tal, na casa, era uma igreja que tinha começado, sim, com a fé de alguns gentios, mas com o fruto do trabalho do próprio apóstolo Paulo. Era muito provável que Filemão ele tinha chegado ao evangelho, tinha se convertido pelos esforços e o trabalho do apóstolo Paulo. É assim que nós temos, por exemplo, no verso 19, aqui mais para baixo, eu, Paulo, escrevo de próprio punho e pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Pelas palavras do apóstolo Paulo aqui, nós entendemos que sim, que Filemão deve ter sido um fruto do trabalho do apóstolo Paulo. Um filho espiritual. Isso diz muito respeito também ao apóstolo Paulo. Como ele continua cuidando dos seus relacionamentos, dos seus vínculos com o tempo e a distância.
Uma questão que hoje também se acha muito difícil. Porque as distâncias hoje são difíceis, são grandes. Só que a gente às vezes não faz o esforço de manter os vínculos, os relacionamentos. Por diferenças, por problemas, pelo passo do tempo. Mas a gente vai refletir um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Nós também sabemos que Filemão, ele se tornou um grande amigo. E não só um grande amigo, um amado cooperador. Tanto assim que ele foi líder da igreja aí em Colossos, com a igreja na sua casa. Então ele devia ser um homem que conhecia a palavra, um homem que tinha uma fé e um amor a Deus sincero. Existia uma situação que, bom, nós precisamos explicar melhor. Eu só estou aqui. Nós temos que entender que Filemão, então, era um gentio rico, uma pessoa com dinheiro, com recursos, num Império Romano, e dentro do Império Romano, obviamente, era permitida a escravidão. Mas essa escravidão, claro, não era como foi depois a escravidão aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em toda a América Latina. A escravidão tinha algumas outras matizes, alguns outros toques diferentes, mas era escravidão mesmo assim. E provavelmente, pelo que nós temos aqui, Onésimo, nós temos o apóstolo Paulo falando de Onésimo, no verso 9 e 10. Vamos ver o 8. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Onésimo era um escravo de Filemão. Um escravo que provavelmente tinha roubado ou feito alguma ofensa contra o seu dono, o seu patrão, o seu chefe, contra Filemão, e tinha fugido. Esse Onésimo, assim que fugira de Filemão, por diferentes motivos, ele terminou na prisão. Aliás, aquele que ajudasse a um fugitivo, aquele que estava fugindo de pagar uma dívida, ou de um roubo, de algum crime, também não era bem visto pelos olhos do Império Romano. Então o apóstolo Paulo estava também numa situação difícil, mas mesmo assim ele decidiu intervir aqui nessa situação. E o apóstolo Paulo escreve para Filemão com o motivo de uma forma recomendar novamente Onésimo, que ele tinha se entregado aos pés do Senhor Jesus Cristo e queria levá-lo de novo para ser recebido por Filemão. Essa é a ocasião, o motivo da carta. Vamos ler de novo o verso 1. As coisas vão tomando mais sentido. Vocês vão perceber. Verso número 1, então, diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Entendendo agora o contexto, entendendo que o apóstolo Paulo vai escrever para Filemão, para ele ser compreensivo e amoroso, para ele ter compaixão com Onésimo, um escravo, ladrão, mas que agora ele tinha se arrependido, tinha sido transformado, estava vivendo uma vida de transformação, uma nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve com sabedoria divina, também lembrando de
o da irmã Áfia, no verso 2 aqui, Arquipo e a igreja toda que se reúne na sua casa. Se bem Filemon era, vamos dizer, o dono de Onésimo, do escravo, nós também temos que lembrar que era uma comunidade cristã, era uma igreja, era um corpo, era uma unidade. E eles provavelmente estavam também seguindo o exemplo da igreja primitiva, onde eles tinham todas as coisas em comum. Deviam ter um estilo de vida parecido. Então, a carta não era só para Filemon, também era para Áfia, também era para Arquipo, também era para a igreja toda. Essas pessoas vão ocupar um lugar vital, vão ter uma participação vital na reconciliação de Filemon com Onésimo. Por isso que o apóstolo Paulo, ali, muito prudente, muito sábio, e também escreve e lembra dessas pessoas. O verso número 3, então, ele diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ficar nesses primeiros 3 versículos. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa. Talvez você, meu irmão, talvez não. Obviamente você não tem escravo. Eu não. Ninguém de nós hoje em dia já não tem escravidão. Talvez você nem more com muita gente. Nem tem uma igreja na sua casa, como Filemon tinha. Mas vamos trazer isso para a nossa vida agora. E como isso pode se aplicar para a nossa realidade? Bom, em primeiro lugar, provavelmente tem alguém que você conhece, alguém que você já teve um relacionamento melhor, mas que hoje faz tempo que você não conversa, não fala. Talvez não aconteceu nada específico, nenhum problema, mas simplesmente você decidiu se afastar ou tem alguma coisa que te incomodou. Primeiro, então, não sejamos esse Filemon que está não procurando a reconciliação, não procurando a consolação, senão que, pelo que nós sabemos da história, né, que Filemon não queria saber nada de Onésimo. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho mais do que é. Mas Filemon, obviamente, por ser roubado, ele não queria ter nenhum tipo de vínculo. Mas eu lembro ali que quando nós falamos de vida cristã, o Senhor Jesus Cristo nos diz que um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E agora eu estou falando de pessoas dentro da fé, porque essa mensagem que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para Filemão, em relação a Onésimo e a igreja que ali se reunia, tinha a ver com pessoas que já eram parte da família de Deus. Aí eu volto a falar o que eu falava. Talvez você tenha alguma diferença com alguém, algum irmão que você talvez faz tempo que você não fala. Vamos procurar amar-nos uns aos outros. Vamos procurar a pessoa. Vamos procurar a união e não a divisão. Sejamos mais um apóstolo Paulo. Mas tem uma coisa importante, meus irmãos, que essa noite eu quero também ressaltar. A união
é uma união total. O apóstolo Paulo escreve para a Áfia, escreve para Arquipo e escreve para a igreja toda. Nós precisamos estar unidos, amados. Nós precisamos estar no mesmo sentir. Nós precisamos lembrar sempre, como eu gosto de fazer quando nós estamos no nosso culto, lembrar da graça e da paz. Da graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e nos fez agora reconciliar com nosso Pai. E a paz então que nós temos para com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é para minha vida somente, é para a igreja. Eu sou parte do corpo de Cristo. Então eu tenho que procurar a união com os meus irmãos. Agora, se coloca no lugar de Onésimo. Se você fez algo de errado, se você fez alguma coisa que magoou alguém, se você fez alguma coisa que alguém não gostou, sigamos o caminho de Onésimo. Vamos arrepender-nos. Vamos voltar para essa pessoa. Pedir ajuda, se é preciso. Assim como o apóstolo Paulo ajudou Onésimo, podemos pedir ajuda para alguém, mas procuremos a reconciliação. Procuremos a paz e não a divisão. Quero ler novamente o verso 3, meus irmãos. Diz: a vocês, graça e paz de parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos graça e paz de parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e para que a gente possa viver nessa paz. Não é para a gente só ter a paz, só conhecer a paz, é para a gente viver em paz. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus, nós estamos caminhando mais para a guerra do que para a paz. Amados irmãos, eu lembro as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos. Aliás, vamos colocar aqui. Ele diz: enquanto dependa de vocês, procurem a paz. Romanos 12. Não retribuem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Essa noite eu trago para você uma mensagem de exortação, amado irmão. Você está em paz no seu coração? Você está em paz com as pessoas ao seu redor? Você precisa acertar as contas com alguém? Você precisa pedir perdão? Você precisa se humilhar? Reconhecer que precisa de perdão? Eu acredito que todos nós precisamos, meu irmão. Que o Senhor nos ajude a olhar com claridade e não só a reconhecer nossos erros, sino a agir e pedir perdão. Amém? Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. Vamos orar. Senhor, Pai amado, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra. Agora, Deus, queremos que nossa vida seja transformada por ti. Nós possamos viver em paz com todos ao nosso redor, Senhor. Aqueles com que talvez agora, como falamos, aqueles com que temos alguma diferença, aquelas pessoas que
foram parte da nossa vida, mas que talvez hoje não estão presentes por diferentes motivos. Senhor, nos ajude, Pai, a podermos nos reconciliar, poder pedir perdão e a perdoar também. Que possamos viver como igreja, como irmãos, como corpo, unidos, com a Tua paz, com o Teu perdão sempre presente em nossos corações. É em nome de Jesus que oramos e rogamos tudo isso, Pai. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Deus esteja nessa semana com cada um de nós, cuidando do nosso caminhar, cuidando da nossa saúde. Lembremos de orar sempre, irmãos, pelos que estão doentes, os que estão com dificuldades. Lembramos da nossa irmã Ana, irmão Manuel, a Nanete, que ela está esses dias com bastante dor. Lembramos também da nossa irmã Valdina, a Jurema. A recuperação dela tem sido muito boa, graças a Deus, e podemos também agradecer ao Senhor por isso. Lembramos também da nossa irmã Fátima, irmã Olga. Temos vários irmãos, e eu convido você, meu irmão, a estar orando na sua casa por essas coisas. Não esquecer também dos nossos irmãos que fazem parte do corpo e dessa união que temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que, como falei agora há pouco, a graça e a paz de Deus esteja conosco todos os dias. Amém? Amém. Até a semana que vem, então, estaremos fazendo. Essa semana provavelmente teremos algum encontro virtual. Assim que fiquem atentos aí no grupo da igreja, que vamos tentar fazer algum outro encontro para orar, para bater um papo aí por uma videochamada. Que Deus abençoe, meus irmãos.